Olha a Ética Brasil. Nesse momento de perplexidade nacional, quando a vida pública brasileira passa pela maior degradação moral de sua história, lembramos a postura exemplar do notável homem público brasileiro Pedro Aleixo. Em 13 de dezembro de 1968, na condição de vice-presidente da República, Pedro Aleixo, com altivez e coragem cívica, bateu de frente com o Conselho de Segurança Nacional, contestando o AI-5, que violava a Constituição Federal e suspendia os direitos elementares dos cidadãos. Na sequência, a junta militar destituiu Pedro Aleixo do cargo de vice-presidente da República. Ele perdeu o cargo, mas ganhou o respeito e a admiração do povo brasileiro por não abrir mão da dignidade e da ética. Olha a Ética Brasil. Não basta denunciar a corrupção, temos que planejar a solução. O Brasil está atravessando uma crise institucional. As ruas estão sendo tomadas por manifestações onde os cartazes ostentam reivindicações, indignação e até ofensas. Isso não é bom. Nenhuma liderança aparece que nos traga esperança ou mostre algum novo caminho a seguir. O governo, como solução, nos oferece um ajuste fiscal que penaliza fortemente a sociedade, o que nos parece que temos mais à frente uma reforma trabalhista. O que se precisa é ter novas propostas na área de saúde, na área previdenciária, na área de segurança, enfim, nos diversos setores da vida nacional. Note-se que é necessário que se extirpe definitivamente da vida nacional o excesso de burocracia e se imponha a transparência como primordial. É claro que essas propostas têm que vir montadas em cima de projetos de alta eficiência e modernidade. Frente aos sucessos alcançados, nós poderemos deixar um Brasil forte, fraterno, para que as próximas gerações possam orgulhosamente ostentar: eu sou brasileiro. Vitor Nosses, presidente nacional do PSC, Partido Social Cristão. Mineiro de Belo Horizonte, Vitor Nosses é presidente do PSC desde a fundação da sigla, em 85. Advogado por formação, ele foi candidato a vice-presidente da República em 94. Seu partido é hoje uma das principais legendas religiosas do Brasil. Vitor Nosses, muito obrigado por nos receber aqui na sede do PSC estadual. Prazer é meu, Jonathan. Agradeço essa oportunidade que a sua empresa está me dando de poder fazer algumas confidências. Vamos começar por uma questão que é pulsante e que temos assistido nos últimos dias, toda essa crise institucional no governo Dilma. O senhor e o PSC são favoráveis ao impeachment da presidente? Particularmente sou. Porque se deixar esse partido, digo sempre que de trabalhador não tem nada, se deixá-lo, nós vamos tomar um prejuízo inimaginável. Bom seria que ela renunciasse. Ou que outras forças, principalmente a força do povo nas ruas, determinasse a saída dela. Qual a leitura que o PSC faz desse momento político? A partir da posse de Lula, 12 anos atrás, montaram um esquema para não só ter o governo, mas principalmente o poder, para de modo arbitrário, discricionário, influenciar nos outros poderes. O poder executivo, tem o poder legislativo e o poder judiciário. Eles querem poder arbitrário para decidir a vida da nação e dos brasileiros à sua maneira, à sua ótica. O senhor se refere ao que aconteceu no Brasil em 64 como revolução e não como um golpe. É essa a compreensão do partido? O país não tinha outra alternativa senão fazer a revolução contra Jango naquele momento. Mas nos outros anos da ditadura militar houve cerceamento à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, o fechamento do Congresso. Isso não configura uma ditadura? Momentaneamente, sim. O que é uma ditadura? Uma ditadura é um sistema de governo onde prevalece a vontade do ditador e ela se sobrepõe
aos 3 poderes. O Congresso estava aberto, a Câmara dos Deputados, o Judiciário funcionava, o Legislativo estava aberto, legislando e criando as leis. Houve sim uma orientação no sentido de não deixar que o Brasil se tornasse uma república comunista. Você vê que nosso patrono, Pedro Aleixo, foi contra o AI-5, o ato institucional número 5, porque ele sabia que esse cerceamento muito mais prejudica do que ajuda. Nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, temos uma legislação maravilhosa que, se usada corretamente, coíbe qualquer abuso. E se fosse o contrário? E se eles tivessem ganhado essa revolução? Certamente nós todos estaríamos no paredão. Você não se iluda. Se houve alguns desvios na época militar, pode ter havido, foi 100.000 vezes menor do que o que está acontecendo agora. O governo socialista do seu Lula e Dona Dilma. 2015 é igual a 64? Tem alguma coisa parecida. O PSC e o senhor seriam favoráveis a, mesmo que momentânea, uma intervenção militar, como alguns grupos têm pedido? Nós temos que nos preparar. Lula vocifera aí chamando a Venezuela, sei lá, Bolívia ou Cuba, se elogiam lá mutuamente, dizendo que estão preparados para uma guerra civil dentro do Brasil, outros querendo invadir o Brasil. Nós temos que ter forças armadas fortes, o nome já indica, forças armadas, para nos defender. Bom, presidente, o PSC ganhou mais visibilidade, notoriedade, com 2 episódios recentes. A eleição do deputado Marco Feliciano, em 2013, para a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, e no ano passado a candidatura do pastor Everaldo, vice-presidente da sigla, à presidência da República. Desses eventos para cá, o que mudou no partido? Praticamente nada. Eu acho o Feliciano um deputado muito valoroso. Ele conseguiu alavancar o partido e conseguiu mostrar algumas posições do partido. O slogan do partido é o ser humano em primeiro lugar. Não parece contraditório que um partido que use esse slogan, por exemplo, ponha barreiras à aprovação dos direitos civis aos casais homossexuais? Eu acho que ninguém pode ser nem a favor nem contra o homossexualismo. Isso é uma posição pessoal minha. O homossexualismo está aí desde tempos imemoriais. Agora, o que eu sou contra é você fazer lobby disso, é você fazer propaganda favorável dentro das escolas, é você incentivar através dos meios de comunicação falada, escrita e televisionada as crianças. O que nós podemos esperar do PSC para as eleições do ano que vem? Os nossos coordenadores políticos estão desenvolvendo um projeto para chegar em cada cidade e colocar isso dentro dessa ótica. Aqui você tem que colocar o partido como regra geral, abstrata e obrigatória, entendendo que o verdadeiro cristianismo não segrega, não exclui, não discrimina. Aceita todos, independentemente de raça, de cor, de sexo, condição social, política ou econômica. Bom, no ano passado, o senhor fundou um movimento chamado Guardiões da Pátria. Quem são os Guardiões da Pátria? Não são só os militares. Somos todos nós, o povo brasileiro, homens, mulheres, jovens e crianças que amam incondicionalmente o Brasil, que amam a justiça, a liberdade, a fraternidade, a igualdade, a paz e rejeitam qualquer forma de ditadura do proletariado ou de quem quer que seja. Amamos profundamente a nossa liberdade de ir e vir e dispor do nosso futuro. Vitor Nossas, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor e sucesso na gestão do PSC. Eu que agradeço a você, porque a maior capacidade do ser humano é de questionar, é de contestar. Perdida essa capacidade, perdeu-se tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós que agradecemos. Olha a Ética Brasil. Eu quero peixe ser, eu quero o PSC. Partido Social Cristão.